Você sabia que o que você vê nem sempre é apenas o que está diante dos seus olhos? Que muitas vezes o que você enxerga em uma pessoa, em um ambiente, em uma situação ou em uma palavra é influenciado pela forma como você percebe aquilo? E percepção não é fotografia. Percepção é interpretação. Duas pessoas podem estar no mesmo lugar, ouvir a mesma frase e presenciar a mesma situação e ainda assim reagir de forma completamente diferente. Uma fica em paz e a outra indefesa. Uma vê a oportunidade e a outra vê ameaça. Uma percebe cuidado, a outra percebe controle. Uma escuta como correção e a outra se sente rejeitado. A pergunta é: por que isso acontece? Por que a percepção não nasce apenas no momento presente? Na verdade, ela é construída ao longo de uma história interna que toda pessoa carrega. Aquilo que você já viveu, o modo como aprendeu a interpretar o mundo, as experiências que marcaram sua segurança, sua confiança, sua autoimagem, suas relações. Tudo isso participa da forma como você percebe a sua realidade. E é por isso que algumas pessoas não reagem ao fato em si, elas reagem ao significado que deram ao fato. Alguém não respondeu uma mensagem, por exemplo, para uma pessoa, isso significa apenas que ela estava ocupada. Para outra, significa que ela não é importante. Para uma pessoa, isso às vezes parece um ajuste, para outra parece um ataque. Alguém entrou em silêncio para uma pessoa, é apenas silêncio. Para outra pessoa, é um abandono. Percebe? O problema não está apenas no que aconteceu, está também no filtro interno que eu uso para interpretar o fato. E quando esse filtro está ferido, imaturo, desorganizado, a pessoa começa a enxergar ameaça onde não há. Enxerga limite, rejeição onde tem apenas ausência, humilhação onde há correção, desprezo onde há apenas silêncio, perseguição onde há apenas diferença. É assim que muitos conflitos começam, não porque a realidade era tão grave, mas porque a percepção transformou a realidade em algo completamente insuportável. A partir daí, a pessoa muda a forma de lidar com aquilo. Se ela percebe alguém como ameaça, ela se defende. Se percebe um ambiente rejeitador, ela se fecha. Se ela percebe uma conversa como ataque, ela começa a contra-atacar. Se percebe uma crítica como uma destruição, ela começa a se justificar, ela foge, ela explode. Ou seja, não lidamos apenas com aquilo que vemos ou ouvimos, nós lidamos com as coisas como aprendemos a percebê-las. Esse é o ponto essencial para o amadurecimento emocional. Antes de perguntar por que eu reagi assim, talvez seja necessário fazer uma outra pergunta. O que eu percebi? O que essa situação significou para mim? Eu estou reagindo ao fato ou estou reagindo a uma interpretação que eu fiz? Essa percepção pertence ao presente ou ela está carregada, por exemplo, por experiências anteriores? O tamanho da minha reação combina com o tamanho da situação que eu estou vivendo? Essas perguntas elas são muito importantes. Elas ajudam a separar realidade de interpretação. Quando a pessoa não consegue fazer essa separação, ela passa a viver aprisionada dentro da própria leitura emocional. Ela não conversa com o que aconteceu, ela conversa com a dor que aquilo despertou nela. Ela não responde ao outro, ela responde ao medo que o outro acionou nela. Ela não enfrenta a situação, ela enfrenta uma memória, uma insegurança, uma carência, uma defesa antiga. E é por isso que amadurecer emocionalmente não é apenas controlar as reações, é aprender a revisar o que eu estou percebendo. Porque uma percepção desorganizada, ela pode transformar uma pessoa comum em uma inimiga, uma correção simples em uma humilhação, uma espera em abandono, uma diferença em opinião ou uma rejeição, um limite, por exemplo, em uma agressão. Nem toda dor que você sente prova que alguém te feriu. Às vezes, ela mostra que algo dentro de você ainda interpreta o mundo a partir de uma ferida.
Isso não invalida a sua dor, mas também não autoriza você tratar toda a percepção como uma verdade absoluta. Maturidade começa quando você consegue dizer: eu senti isso, mas preciso entender se isso corresponde realmente ao que aconteceu. Porque sentir é legítimo, mas interpretar exige responsabilidade. A forma como você percebe uma coisa define como você se aproxima ou se afasta, se defende ou se entrega, confia, rejeita, ama ou ataca. Por isso, cuidar da percepção é cuidar da forma como você se relaciona com o mundo. Talvez o problema não seja apenas o que você está vendo. Talvez seja o filtro pelo qual você aprendeu a ver. E quando esse filtro começa a ser reorganizado, muita coisa que antes parecia ameaça passa a ser vista com mais clareza. Nem tudo era ataque, nem tudo era rejeição, nem tudo era desprezo, nem tudo era abandono. Às vezes era apenas a sua percepção tentando proteger uma dor que ainda não foi compreendida. Pensa nisso. Você está reagindo ao que aconteceu ou ao significado que você deu a algo que aconteceu com você? Se esse vídeo faz sentido para você, ou se você conhece pessoas que esse vídeo pode fazer sentido para ela, salva, comenta, compartilha, replica isso nas suas redes. Muito obrigado. Tchau, tchau.